prático, então creio que a gente não vai levar tanto tempo nas explicações ou nas reflexões. A gente vai mais trazer o olhar para a prática, o olhar para o movimento, tá? O que é importante? Eu vou olhar o chat o tempo que eu conseguir, mas não vou conseguir responder sempre todas as perguntas, mas eu vou acompanhar o máximo que der. Qualquer dúvida que vocês tiverem e não for respondida durante a aula, a gente tem a Duda, que está acompanhando aqui no nosso time de suporte, ela vai procurar responder vocês, mas caso não seja respondida, ela vai printar aqui as dúvidas de vocês e o time também de suporte vai respondê-los, tá? Evitem dispersar no chat, para que vocês não percam a explicação, para que vocês não percam o andamento aqui da aula. Papel e caneta, que eu sei que vocês já têm aí, tem anotações muito importantes, muito enriquecedoras, que a gente quer trazer aqui na aula de hoje. Lembrando que somos adultos, estamos todos aqui muito bem intencionados, né? Então, respeitem os comentários uns dos outros, me vejam aqui muito mais numa postura de mentorar vocês, de conduzir vocês. Então, tem horas que, às vezes, eu vou falar um pouco mais duro ali, porque a gente precisa desse chacoalhão e trazer um direcionamento mais firme, até para que vocês não saiam daqui com nenhuma dúvida, não tenham nenhuma dificuldade de trabalhar com essa ferramenta, porque vocês vão ver que é muito mais simples do que o que vocês imaginam. Combinado? Boa. E aí a gente vai seguir a mesma dinâmica que a gente sempre faz. Então, primeiro a gente entende qual é o problema, depois a gente entende o impacto desse problema, aí depois o que a gente precisa fazer para resolver isso e, por fim, como aplicar tudo isso na prática, tá bom? Um detalhe importante aqui que eu vi a pergunta da Filomena sobre grupo, né? Então, eu só quero que vocês tomem um cuidado, tá? Tentem não compartilhar dados pessoais de vocês no chat, telefone, e-mail, esse tipo de informação, porque a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então para não expor vocês num cenário onde vocês possam acabar sofrendo ali algum tipo de golpe ou coisa do gênero. Então, evitem compartilhar os dados de vocês, tá? Se tem um grupo, tenta colocar um link, alguma coisa assim, porque se vocês querem fazer trocas entre vocês, é claro, a gente não proíbe ninguém de fazer trocas, né, de ter grupos, entre aspas, paralelos, fora de grupos oficiais, mas o canal que a gente usa tá dentro da comunidade ali, dentro da plataforma também, tá bom? Fechou? Boa, então, mão na massa. Deixa eu ver só se ficou aqui alguma dúvida. Como fazer para renovar? Que cabelo lindo! Obrigada, gente. E hoje eu achei meu cabelo bonito mesmo. Eu até falei assim, nossa, meu cabelo tá enorme, cresceu pra caramba. Vocês que me viram lá na gravação, quando eu gravei as aulas, o cabelo tava bem curtinho, né? Agora cresceu bastante. Então, bora lá. Como negociar e convencer os seus 5 traços de caracteres. Por quê? Porque a vida vai exigir de vocês e, consequentemente, deles, atuações, comportamentos, posturas, posicionamentos que eles não querem entregar. Por quê? Porque aquilo, de alguma maneira, desgasta aquele traço ou coloca ele num ambiente desfavorável. Mas não tem como a gente viver numa bolha, né? Onde traços que funcionam de jeitos diferentes fiquem todos felizes simultaneamente. Então, vira e mexe, um ou outro traço vai entrar no seu ambiente de dor e precisa estar tudo bem. O que eu vejo muito acontecer, e eu vejo que assim, poxa, caramba, essa pessoa tem o conhecimento, ela não pode adotar esse tipo de narrativa. Muita gente falando assim, mas é que eu sou rígida, eu sou perfeccionista, eu não consigo fazer uma coisa e não esperar que o outro faça igual a mim. Eu prefiro eu mesma ter que fazer tudo. Quando essa narrativa fica ganhando poder de justificativa, você não está protegendo o seu traço. Você está condicionando ele a só saber funcionar no modo de sobrevivência. Eu vou falar de novo, porque isso daqui
é já uma virada de chave. Quando você fica condicionando o seu traço dentro de uma narrativa, usando o padrão dele funcionar para justificar que você não consegue fazer diferente, você coloca o seu traço na condição de funcionar só para sobreviver e se defender. Ou seja, eu pego a rígida ali e falo: ah, é porque eu sou perfeccionista, então eu não consigo abrir mão do controle e tudo tem que ser feito do meu jeito. Eu sou assim. Eu estou condicionando o rígido a ser um traço desenvolvido apenas para sobrevivência, sem usar qualquer tipo de recurso ou não saber funcionar em modo de negociação. Então, o próprio rígido fica lá, ou vai ser do meu jeito, ou não vai ser de jeito nenhum. E aí é muito ruim, é muito limitante, é muito desgastante para você como um todo ter que ficar tratando o traço de um jeito tão pequenininho, tão mal aproveitado. Então, comecem a refletir no seguinte: quem que manda, quem que coordena, quem que lidera a sua vida hoje? Quem é o grande líder da sua vida? É você, sua consciência sobre você, ou é a sua dor? As dores que seus traços carregam e ficam ali querendo só se proteger daquilo. Quem me acompanha no Instagram, faz uma semana mais ou menos, eu gravei um vídeo falando sobre desejo. E era justamente sobre isso, o quanto que é importante a gente estar no lugar de observador. Porque muita gente fala assim, tá, eu tenho 5 traços de caracteres, então quando eu vou fazer a chave mestra, qual é o traço que faz a chave mestra? Não é nenhum. É a tua consciência de observador. É quando você observa e analisa o funcionamento dos traços e cria e articula e faz negociações ali. Ah, não é o psicopata? Não. Não é o psicopata. É o seu olhar de observador. Você coloca a tua visão para analisar os traços. É esse olhar, é essa consciência que administra e faz a negociação na chave mestra. Então, quando a gente leva a nossa mente, a nossa consciência para esse lugar de observador, de análise, a gente vai percebendo quando que a gente toma uma decisão intencional ou quando as nossas decisões são só reatividade da dor dos nossos traços. Ou seja, eu fui lá como masoquista, vamos imaginar, tá? Meu masoquista, vamos imaginar uma pessoa que tem 30% de masoquista. Aí ela precisa entregar um negócio rápido de trabalho. Masoquista precisa de tempo para analisar, para revisar, para garantir que não vai dar nada errado, mas essa pessoa precisa entregar rápido. Então, na hora de decidir, eu vou priorizar a necessidade do masoquista? Não, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é negociar com ele. Então tá, eu preciso entregar rápido. Eu quero atender essa demanda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar do meu masoquista. Por quê? Porque ele vai entrar na dor. Eu preciso reconhecer. Eu sei que eu vou ficar na dor porque eu preferiria revisar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entregar isso rápido sem revisar e depois eu vou tirar um tempo, mesmo já tendo entregue, por exemplo, o que eu precisava, e vou fazer uma segunda análise e vou me colocar à disposição caso eu encontre algum dado que precisa ser reajustado. Pronto. Esse é o rolê, como se diz, né? Esse é o caminho, tá? Boa. Então, o que é importante? Vocês observarem se vocês estão decidindo intencionalmente ou se vocês estão só obedecendo desconforto.
Ai, mas é que eu não quero. Ai, mas é que é difícil. Ai, mas é que eu tenho medo de aparecer. Ai, mas é porque eu quero ficar na minha caverna. Ai, é porque, né? Então, observem. Quem tá mandando na vida de vocês? Os desconfortos, os medos e as dores dos traços? Ou o seu olhar de analista sobre você? Eu tô vendo que vocês estão aqui um pouquinho preocupados em colocar um link de grupo, né? Então, assim, não dispersem, tá, galera? Eu sei que, eu quero colocar o link, eu quero isso e aquilo. Calma, fiquem tranquilos, não se percam. Até o final da aula aí, alguém vai descobrir como fazer isso, mas não se percam aqui na aula, tá bom? Tenho 25 de masoquista, mais 28 de rígida, e isso facilita essa negociação. Boa, muito bem. Então, assim, o que a gente percebe que acontece quando a gente não está negociando com os nossos traços? Então, vamos olhar um pouquinho das sequelas, digamos assim, dos danos que acontecem quando a gente não negocia com os nossos traços. A gente passa a evitar certas conversas, a gente passa a adiar certas decisões, né? Tanto vai pelo caminho da procrastinação quanto pelo caminho da insegurança. A gente começa a tolerar pessoas e situações além do nosso limite. Aquele não que não sai, ou aquela pessoa que não se afasta e a gente também não se afasta dela e a gente fica lá. Abandona sonhos. E ainda quebra, isso daqui é muito grave, quebra os próprios compromissos que fez. Então é aquela famosa segunda-feira, vou começar a minha academia, nunca começo. Mesmo sabendo que o meu traço rígido precisa cuidar do corpo e da imagem. Aí muitas vezes é a hora que vocês estão dando as desculpas assim: "Ai, mas aqui eu sou 30% rígida, 30% oral. Meu oral não gosta de academia." Beleza, aí seu oral vai lá, né, botou a bola de ferro no pé do rígido e falou assim: então, como eu não gosto, você também não vai. Aí não faz sentido, aí não é justo. Entende? Então, é importante vocês terem essa clareza que não saber o que fazer ou como fazer é totalmente diferente de se interessar por negociar. Porque, Vanessa, mas eu não decorei tudo que todos os traços precisam. Então, tem uma coisa que é dedicação. Eu não decorei, então eu vou pegar a planilha, vou pegar aquela página que tem lá na plataforma que explica ambientes favoráveis e desfavoráveis. E eu vou colocar ela numa pasta, eu vou imprimir ela e vou grudar ela na parede. E eu vou começar a olhar para isso mais vezes, porque não é só sobre decorar, é sobre perceber, é sobre sentir, é sobre se observar, sabe? Então percebam que para tudo que vocês querem, os desejos de vocês, a vida que vocês planejam, existe um custo a ser pago pelos traços. Porque alguns traços vão ter que ceder e suportar coisas em que eles não são bons, outros traços vão ser mais exigidos e outros traços vão acabar sendo suprimidos. A maioria dos traços não está com essa planilha disponível na aula. Eu acredito que tá sim, porque é uma tabela única na aula, tá, Liliane? Ela faz parte da aula, ambientes favoráveis e desfavoráveis. Essa tabela tem tanto nas aulas de formação, como eu acho que também tem no grupo de estudos, tá? Rosemary, não saber desejar fica como? Então, quando você não sabe desejar, uma das coisas que você pode fazer é, primeiro, observe em que ambiente você está. Porque se você está num ambiente que não te estimula a querer mais nada, então até nessa hora fica difícil.
Tem aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Tem um estudo que fala que você é a soma do comportamento das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, putz, eu não sei desejar, então provavelmente você está em ambientes ou em relações que também desejam pouco. Observem este ponto. Às vezes, para desejar mais ou para desejar, vocês precisam mudar de ambiente, tá? Então, beleza. Uma frase, se vocês quiserem anotar, é muito bacana, mas é importante entender o que de fato isso significa. Quando você não negocia com seus traços, os seus traços negociam contra a sua vida. E aqui, contra a sua vida eles não querem que você expanda, porque eles estão na dor. Eles querem só garantir sobrevivência. Traços são mecanismos de defesa da mente. Eles nascem de traumas para nos defender e garantir a nossa sobrevivência. Logo, a premissa principal do traço é primeiro proteger você e garantir que você sobreviva. Então, quando você não negocia com eles, eles vão negociar contra a sua vida, a sua expansão, até contra a sua ambição. Por quê? Porque eles são programados primeiro para sobreviver, tá? A frase: quando você não negocia com os seus traços negociam contra a sua vida. Beleza? Boa. Então, qual é o grande problema? O problema de verdade para a mente na dor, para os traços na dor? Ambiente. Esse é o problema de verdade. Por quê? Porque a vida não vai ser assim. Ah, vou acordar de manhã, né? Não sei que hora vocês acordam, mas eu acordo 5:30 da manhã. Ah, que traço você vai usar hoje? Que traço você gostaria de usar hoje? Não é assim, né? A vida acontece. A vida não é sobre qual traço a gente quer que seja usado. Ah, eu vou usar hoje mais o meu oral, porque o meu oral tá com a bateria mais carregadinha hoje. Vou deixar aqui no bolso, usou. Não é assim. A vida acontece, tá? Então, quando a vida acontece, você levanta da sua cama, muitas vezes a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter disciplina. Por quê? Porque existe uma rotina a ser cumprida, existem tarefas a serem cumpridas. Então, eu preciso levantar às 5:30, por quê? Porque senão eu não consigo fazer minha academia de manhã antes de ir para o trabalho. Ou, não, eu preciso levantar às 5:30 porque eu preciso preparar as coisas para os meus filhos irem para a escola. 5:30 para estudar, o corpo explica, né? Senão eu não me formo, não me certifico nunca. Então, não é qual traço você gostaria de usar. Os traços vão sendo usados, eles estão ali, ó, simultaneamente sendo acessados. A vida, muitas vezes, vai exigir paciência, né? Eu queria que fosse rápido, mas é devagar. Paciência. E aí, enquanto tá sendo devagar, o rígido tá lá. Meu Deus! Sofrendo. Ah, não, então não serve. Exige conexão. Às vezes você dormiu mal pra um caramba, mas você precisa chegar no teu trabalho e cumprimentar as pessoas, vai fazer uma reunião logo cedo com o seu time, ou você é parte de um time, e aí você precisa se conectar. Ah, não, é porque eu não dormi bem, hoje o meu oral tá de mau humor, então eu vou ficar aqui de cara feia na reunião. Aí no outro dia, o que acontece? Você é convidado a voltar ao mercado de trabalho, né? Então funciona desse jeito. A Luciana escreveu aqui, ó. Peraí. Cadê? Peraí.
no Sinalfs. Os traços na dor faz com que a gente fique no que é conhecido, nos convencendo que é mais seguro. Se o ambiente não é bom, preciso buscar ambientes que me estimulem a descobrir o que desejar. É isso mesmo? Pode dar exemplos? É isso mesmo. Então, por exemplo, digamos que o oral trabalha num lugar o dia inteiro com, como que se diz? Com planilhas, com análise de dado. Não é o ambiente favorável para esse traço, mas a pessoa não tem só oral. Então, às vezes é uma pessoa que tem ali, uns 28% de oral, aí ela também tem ali uns 20% de psicopata e também tem ali uns 20% de masoquista, um exemplo, tá? E essa pessoa trabalha o dia inteiro com análise de dados e planilhas. Para o masoquista analisar planilhas e dados, uma belezinha. Para o psicopata ter uma visão ali mais estratégica e utilizar isso para buscar vantagens, para criar saídas, digamos assim, uma belezinha. Mas pro oral, não. O oral, ele fala, ai, que negócio chato, que cansativo, ai, queria fazer outra coisa, né? Então, tá, a pessoa tem 28% de oral, ela não pode trabalhar com isso? Pode, claro que pode. Mas isso também vai revelar a arte dessa pessoa compensar o oral. Então, enquanto ela está trabalhando, o que também ela está fazendo, criando um ambiente para o oral, digamos assim, sofrer menos. E depois, quando ela sai desse trabalho, que ambiente ela vai criar com muito mais intensidade para o oral. E depois, que ambiente ela também vai criar para dar ali um afago, digamos assim, para o psicopata, um descanso para o masoquista, que foram mais exigidos, né? Então, a consciência de quem tem esse conhecimento é entender exatamente que, nossa, eu trabalho com isso, o traço que é mais exigido é esse aqui. Então, quando chega no final do dia, ele está morto. Eu preciso dar para ele alguma coisa para recarregar esse traço. Nossa, esse traço aqui fica suprimido o dia inteiro, ele não pode existir, ele não pode aparecer. O que dói mais? Um traço suprimido ou um traço exigido? Um traço suprimido. O traço exigido, ele está lá operando no recurso dele. Então, ele existe. Quando ele está mais sobrecarregado, o que ele precisa? De um descanso, de um lazer. Então, um exemplo, o esquizoide gosta de criar. Mas chega uma hora que ele precisa fugir um pouco daquela criatividade direcionada para a execução de um trabalho e deixar a imaginação dele solta para recarregar a bateria. Então, tem o traço que é muito exigido, ele precisa recarregar a bateria. Agora, aquele traço que está suprimido, ele está contido, ele está preso. Ele não pôde conversar, ele não pôde abraçar, ele não fez conexões, ele não pôde brincar, não pôde fazer nada ali, o pobre do oral. Então, ou seja, ele ficou represado, ele precisa poder existir. Então, precisa produzir um ambiente para ele onde ele possa aparecer, tá? Ali, ó. Verdade, ou você usa os traços intencionalmente ou eles criam situações para existir, principalmente na dor. Deixa eu ver o que mais. Os traços não podem ser escravos da emoção. Sim, exatamente isso. O traço sente. E quando ele sente, ele vai atuar no seu modo de defesa se você não trouxer consciência. Porque ele é reativo. Ele é naturalmente reativo quando ele vai para o estado de ameaça, tá? Eu, com bastante rígido, se não gasto ele na minha vida, gastava cuidando da vida dos outros. É isso aí. Como calcular o tempo que devemos suprir as necessidades dos nossos traços diariamente? Juliana, assim, eu vou pegar as horas que eu fico acordado. Dá um exemplo, 10 horas. Eu fico 10 horas acordado e aí eu vou pegar os percentuais dos meus traços e multiplicar para eu saber ali mais ou menos quantas horas são. Um exemplo, tá? Isso pode funcionar e isso não pode não funcionar. Por quê? Porque você não gasta só o traço.
Você muitas vezes gasta e recarrega, gasta e recarrega. Então, aquele traço que está sendo usado no recurso, você está gastando ele, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse gastando ele de um jeito bom. Então, não consome tanta bateria como expor esse traço a alguma coisa muito ruim, um ambiente desfavorável ou suprimir ele. Aí a bateria desce mais rápido. Por quê? Porque ele tem que fazer muita força para ficar contido. Então, o que eu gosto de observar nesse sentido de suprir as necessidades dos traços? Se eu tenho mais rígido, então eu tenho que olhar para o meu dia e pensar assim, tá, o que eu fiz para o meu rígido hoje? Ah, eu só me maquiei, um exemplo, tá? Não fiz mais nada, só me maquiei. Beleza. Aí eu tenho esquizoide, só que bem menos. E passei o dia inteiro sozinha. Então, eu atendi mais a demanda do esquizoide do que do rígido. Então, naturalmente, eu preciso compensar o rígido. Por quê? Porque o rígido só se maquiou e não fez mais nada. Para ele, isso é muito pouco. Apesar de ser bom, é pouco, tá? Boa, vamos seguir aqui. Aí eu vejo daqui a pouquinho mais dúvidas, tá? Beleza. Então, nas exigências, o que está acontecendo? Eu estou gastando traço e vai chegar uma hora que ele vai ficar bateria zerada, muito pouco de bateria. É nessa hora que o desgaste vem. É nessa hora que a dor surge. Por quê? É muito gostoso ficar ali usando os recursos dos traços, mas se a gente não proteger o traço e não cuidar do traço, o que acontece? Ele entra na dor. E aí, a decisão de fazer isso ou não é sua, da sua consciência, do seu lugar de observador. E o que acontece muitas vezes? As pessoas aprendem a se adaptar em vez de resolver. Ah, mas é assim mesmo. Eu, oral, 28%, trabalho o dia inteiro sentado analisando planilha. Chego em casa e tô cansada, não aguento mais ver planilha, não quero fazer mais nada, então vou ficar lá no meu quarto ouvindo música sem conversar com ninguém. E vou me adaptando. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai começar a comer mais. Ela vai buscar aqueles prazeres rápidos durante o dia e quando chega em casa. Por quê? Ela não percebe que ela precisa de companhia. Para ela precisa de silêncio. Por quê? Porque ela gastou a cabeça. Ela não percebe que ela está atendendo a necessidade do masoquista de dar um pouco de caverna aqui de descanso, a necessidade do psicopata, agora eu tô cansada, não quero mais pensar em estratégia nem nada. Ela não percebe que ela só tá descansando esses dois e não entrou num pico de energia do oral, não entrou no recurso do oral. Tá? Aí, beleza. Quais as formas que as pessoas geralmente utilizam para resolver este problema? Primeiro, pela força. Não, então eu vou me obrigar, eu tenho que levantar nesse horário e eu vou na academia e não sei o que lá, e dou o que doer, o oral que lute, não tô nem aí. Aí eu vou pra academia, aí eu trabalho o dia inteiro, aí eu fico quieta lá no meu canto, interajo super pouco, volto pra casa, faço um monte de tarefa, e cuida dos meninos, e cuida do marido, e cuida da esposa, e cuida dos filhos, e cuida de tudo, e ninguém cuida dele. Como a gente costuma dizer, né? Pobre do oral. Então, vou me obrigar. Aí, o que acontece? Funciona. Consegue. Às vezes, vai lá na academia uma semana, 15 dias, um mês. Aí, dá uma dor de garganta, pega uma virose, torce um joelhinho. E não vai mais. E não vai mais. Quebra. Aí vai falar, machuca a coluna. Aí vai falar o quê? Porque, nossa, não tava dando certo o horário, tava cansada e não sei mais o quê. Agora, até voltar no ritmo. Mas aí tá trabalhando do jeito errado, né? Outro jeito errado que às vezes vocês podem fazer, ou mesmo os clientes que vocês atendem podem fazer, é a fuga.
É quando você acostuma você mesmo no seu discurso interno e fala assim: ah, isso aqui não é pra mim. Então, vamos pegar agora aqui um esquizoide. Eu já falei bastante de esquizoide, né? Vamos pegar aqui um psicopata, vai. Aí, o psicopata, o que coloca ele na dor, né? É ele se perceber sem poder nenhum, ele sem relevância e se sentindo ali manipulado. Aí, beleza. Aí, ele tá lá em casa, né, com a família, a esposa e tudo mais. Aí ele chega em casa, ele quer contar as conquistas dele, como é que foi o dia, o que que ele fez, porque foi muito bom, quem que ouviu, o que que, né? O psicopata quer ali mostrar os troféus dele. Mas aí, tipo assim, usou bastante o recurso do traço, tá felizão. Aí chega em casa, o marido ou a esposa quer que ele interaja com os filhos, que ele brinque, que preste atenção. Às vezes é criança pequenininha. Aí o psicopata fala assim: ah, isso aqui não é pra mim, não. Ah, não, não quero me conectar com isso daí, não. Isso aqui não é pra mim, não. Tem que demonstrar sentimento, afeto, entregar as coisas assim. Ah, isso aqui não é pra mim, não. Né? E aí, abandona. Aí fica frio, fica distante, começa a arrumar pelo em ovo, probleminha. Por quê? Vai fazendo birra, né? Então tá, eu queria falar das minhas conquistas, mas aí foi pedido para eu fazer outra coisa. Aí, como eu não fiz o que eu queria, porque isso aqui não é para mim, coisa chata, eu vou lá e pulo fora, fico frio, em vez de negociar. Em vez de falar assim, claro, não, pode deixar comigo, tal, mas vamos tirar um minutinho daqui, meia horinha, porque eu quero contar meu dia? Não fala nada, só fica o quê? Emburrado, braço cruzado, batendo pé, porque o psicopata na dor é assim. Vamos pegar aqui um rígido, né? Que tem uma meta ali de passar na prova do Corpo Explica, da certificação. Aí tá lá o quê? Se cobrando, com a chibata nas costas, que nem vocês ficam. Estuda e fala assim, mas eu não vou passar. Porque eu vou começar a analisar, e aí se eu errar, e aí se a pessoa não gostar, e se ela fizer uma pergunta que eu não sei, e se ela me comparar com alguém, e se fica criando um monte de situações querendo ser perfeito logo no primeiro dia, e começa o quê? Procrastinar. Aí o que faz? Larga a meta. Fala assim, não, semana que vem eu faço. Não, daqui não sei o que eu faço. Chega no dia da prova, aí torce para não ter internet, acabar a luz, aquele rolê todo para dar errado, para falar assim, não, mas não é porque eu tô inseguro, nem procrastinando, eu sei que se eu fizer, vou passar de primeira, mas nunca faz. Não só para a prova do Corpo Explica, mas para várias coisas na vida. Não vai tirar carteira de motorista, não vai aceitar um desafio profissional, não vai se expor nas redes sociais, não vai gravar vídeo, né? O Felipe tá lá, né? Muitas vezes, isso acontece em relacionamento amoroso. Vou me entregar, né? O rígida fala. Vou me entregar? Vou me entregar por inteira? Por inteiro? Esse negócio aqui não é pra mim, não. E aí nunca é, aí foge. Aí não negocia, não faz acordo, não faz nada. Outra forma de resolver isso de um jeito ruim. Excesso de adaptação. Então o masoquista, por exemplo, né, é característico do padrão de funcionamento desse traço ter mais dificuldade para falar não. Ter mais dificuldade não significa não conseguir, mas para o masoquista, falar não, sem ter um plano, sem ter uma clareza do que é realmente importante e ao que ele quer ser leal, é mais difícil. E aí, em vez de negociar, não fala, vai aguentando.
vai suportando. Eu tava no atendimento esses dias, e aí a pessoa que eu tava atendendo tava me falando que o marido é masoquista, né? E aí ela me perguntou assim: ah, como que eu faço? Porque toda vez eu peço pro meu marido fazer as coisas e não sei o que lá, e aí quando eu vou ver, ou ele não fez, ou ele saiu e esqueceu, ou ele tá lá todo desorganizado, errou a data que tinha que comprar passagem, falou errado o lugar que a gente ia. Ah, ele só erra. E aí o marido é masoquista. Então, vocês já sabem, né? Aí eu falei assim pra ela: deixa eu te falar um negócio. O masoquista no recurso é um excelente planejador e organizador. Não é que, nossa, né, do nada ele faz uma mágica e tudo que ele faz tá tudo certo, mesmo sendo a primeira vez que ele fez. Não é isso. Mas ele tem uma habilidade de enxergar o que pode dar errado e ter um plano A, um plano B, um plano C, seguir as etapas, pesquisar, levar tudo certinho. Ele é muito bom nisso. Só que tem um ponto. Se você só critica, se você só mostra falha, se você só julga, o que você está fazendo com o traço do teu marido? Em vez de você usar o recurso para ele cada vez mais organizar mais, se planejar mais, para ele cuidar mais das coisas, você está usando o traço dele para única e exclusivamente suportar você. É só para isso que ele serve. Ele já entendeu que ele só fica na tua vida porque ele é capacho. Porque fazer alguma coisa certa não adianta. Tudo que ele faz tá errado, tudo que ele faz você critica. O único lugar que ele sabe que tá garantido na vida dele é suportar sua chatice. É claro que, né, foi 3 tapas na cara e um soco no estômago. Mas é a verdade. Né? Então tem muita esposa e ela tem pico no traço rígido. Tem muita esposa que tem pico no traço rígido e é casado com um marido masoquista, com pico no masoquista, que coloca o marido no único lugar de ser o saco de pancada dela. Aí, o que acontece? Esse homem suporta, chega uma hora que ele estoura, ele explode, aí ele vai embora. Ele vai embora, vai pra caverna dele. Ele não vai embora de casa porque ele é masoquista. Mas ele vai pra caverna dele, vai se isolar cada vez mais. Nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Até um dia que ele entender que esse não é o lugar dele. Entende? Então o custo emocional que é pago por ficar excessivamente se adaptando, sem buscar resolver as coisas, é gigantesco. Vamos pegar o exemplo da prova de certificação. É certeza absoluta. Você que tem pico no traço rígido, que está procrastinando, não está fazendo a prova, seja da certificação do Corpo Explica, uma prova de uma faculdade, de carteira de motorista, um teste, o que quer que seja, que você está ali procrastinando, o rígido quer passar. Ele não quer perder, ele quer passar. Ele quer ter certeza que ele é bom, que ele consegue. E o psicopata quer ganhar dinheiro. Por quê? Não é à toa que você está fazendo aquele curso. É para aumentar, expandir a tua capacidade, aumentar o teu valor de atendimento. Aí, porque o rígido fica lá, melindrado, justificando que, se eu não for o melhor, não serve. Se eu não fizer a prova e não tirar 10 é porque eu não sou bom. Aí o psicopata cruza o braço e fala assim, sério, cara? Tanto faz você tirar 10 ou tirar 7, o certificado é igual, não vai com nota. Entende? Então Vanessa, cansa ter que ficar negociando com os traços. Não é isso que cansa. Não é ter que ficar negociando com os traços que cansa. O que cansa é ficar fazendo do jeito errado. O jeito errado cansa. Toda hora você lá, ou prensando o seu traço contra a parede, falando, não, você vai fazer sim, não tô nem aí, custe o que custar, você que lute, achando que é isso, que é ser adulto. Ou fugindo, ou só se adaptando. Isso cansa. Ninguém quer viver uma vida desse jeito, né? Então, qual que é o conceito da chave mestra?
Vamos falar agora de um jeito mais prático. Qual que é o conceito da chave mestra? Que vocês têm que ter muito, 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 muito na mente. Nem sempre vai ser possível que todos os seus traços fiquem felizes ao mesmo tempo. Não vão ficar. Não se iludam, não use isso como justificativa. Não vai ser possível sempre que todos os seus traços fiquem todos felizes ao mesmo tempo. Tem dia que o esquizoide vai estar felizão e o oral vai estar, ai, vamos sair, encontrar gente. E o esquizoide vai falar, ai, não, vamos ficar aqui que tá bom. Aí o oral vai falar, ah, então tá bom. Ele tá feliz? Não. Mas nem por isso vai deixar de dar ali o que o esquizoide precisa. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente? É saber que quando um traço está mais feliz do que o outro, porque está sendo atendido ali, um está no ambiente favorável, o outro está no ambiente desfavorável, é um sacrifício. É um sacrifício. E precisa estar tudo bem. Por quê? O importante é saber compensar depois. Saber compensar depois é mais importante do que ficar fugindo, se adaptando ou entrando no modo de forçação de barra. Então, tá. Vamos imaginar aqui uma coisa. Deixa eu só ver aqui no chat aqui, que eu vi uma pergunta aqui. Cadê? O segredo é focar nos picos, então? Os picos, eles vão garantir a maior parte de você funcionando no recurso. Mas isso não significa que um traço com um percentual mais baixo, tipo 8, 9%, não tenha relevância. Porque muitas vezes é aquele traço que está segurando a barra. Às vezes, 70% de você está na dor, e é justamente aquela soma daqueles traços de 10% que está segurando tua onda. Então, eles são relevantes, eles são importantes e eles também precisam ser poupados, recompensados e convencidos, tá? Mas quando você foca no pico, você está garantindo que a maior parte de você funcione no recurso. Como negociar de forma prática entre os meus traços? Dê um exemplo, por favor. A gente vai falar disso daqui para frente, tá? Com a chave mestra. Deixa eu ver. Passei na prova. Para quem passou na prova, parabéns, viu? Boa. Então, ó, o que a gente tem que entender? Por que os traços podem criar certa resistência à negociação? Primeiro, porque na mente não existe diferença entre passado, presente e futuro. Não existe. Por mais que, Vanessa, mas eu acessei minha memória. Beleza. Quando você acessa a memória, você vai lá, pega a pasta daquela memória e ela vem não só com a imagem, com o som e com o filme rodando, mas ela também vem com a carga emocional. Igual como se estivesse acontecendo naquele mesmo momento, tudo de novo. Lembrei de uma coisa, eu estou acessando não só o evento em si, mas tudo que eu senti. Tô me imaginando no futuro. Eu tô pegando minhas referências junto com todas as minhas cargas emocionais, sentindo aquilo e vendo aquilo no futuro. Então, para o sistema nervoso, a situação atual, aquilo que você está trazendo ou você está vivendo no teu presente, ativa o mesmo alarme da ferida original. Por isso que tem reações desproporcionais. Então eu não vou fazer, eu não vou falar não para uma pessoa porque eu tenho dó, eu fico triste, nossa, ela vai ficar magoada comigo. Eu estou acessando o mesmo registro emocional do meu masoquista quando lá na fase de desfraude se formou e viu a mãe, o pai, alguma pessoa ali que teve uma reação de decepção porque errou na hora de fazer xixi ou cocô. É a mesma pasta, tá tudo no mesmo lugar.
Então, quando os traços estão resistindo à negociação, é porque eles estão acessando a dor sem acessar recurso. Ele age como se ele estivesse salvando você ainda. Então, quando você tem uma reação do traço que está ali visando sua proteção, o masoquista falou assim: mas você vai decepcionar outra pessoa. Tem gente que ignora. Cala a boca. Que decepcionar. Né? E tem gente que, é mesmo, não vou decepcionar. O que a gente tem que ativar? Modo observador. Olha o que eu falei para mim mesmo. Ou olha como o meu corpo reagiu. Então, a gente sabe que o masoquista, ele trava o esfíncter anal e do xixi ali. Então, perceba, quem tem muito masoquista e tá ali numa tensão de falar sim, de falar não, de trazer um posicionamento, ele vai ter uma tendência a dar uma travadinha no bumbum. Às vezes acontece sem ele nem perceber, porque é o medo. Né? Ali o rígido, ele vai sentir ali, vai ter pensamentos, né? Nossa, será que tá me substituindo, né? Chegou uma pessoa nova, vou ser mandado embora, não sei o que vai acontecer. Ou o marido chegou mais tarde em casa, nossa, ele não é mais a mesma pessoa, né? Enfim, as diversas situações ali onde o rígido começa a triangular, aí é observar como esse corpo começa a se comportar. Muitas vezes. O que você passa a fazer quando você está nesse modo de dor? Você tenta parecer mais, mas para controlar mais. É a hora que você vai tentar fazer o outro ser pior que você. Aí a mulherada pira, porque fica chata pra caramba. Né? O marido, nunca pode ser bom, nada tá bom, tudo tá errado. E, no caso, o homem também. Ele faz isso com a mulher, né? Nada que ela faz tá bom, tá tudo tá errado. Serve pra nada. Por quê? Porque se eu não ganho sendo escolhida, eu vou ganhar como? Mostrando que você é pior que eu. E eu sou melhor que você. As caras de vocês estão ótimas, que eu tô olhando aqui na câmera, vocês estão assim. Sim, os rígidos na dor fazem isso por proteção. E tem uma coisa. Vanessa, mas eu quero negociar aqui com o meu oral para acordar cedo, para ir na academia ou minimamente para ficar firme na atividade física. Então, eu já entendi e vou fazer diferente, né? Ou seja, eu trouxe uma vontade consciente. Já entendi e vou fazer diferente. Só isso não desliga o circuito de defesa. Só falar, vou fazer diferente, não desliga o circuito de defesa. Você precisa negociar. Não é, então eu vou, eu vou acordar cedo, mas em vez de ir na academia que fica mais longe, eu vou na mais perto. Mas aí você passa o resto do dia esmagando o oral. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, a negociação, ela precisa ficar muito clara de verdade, sobre o que você está dando para aquele traço. O que você está oferecendo para aquele traço, tá? E aí, Nossa, a Siri ligou aqui sem querer. Pronto. E aí não é uma questão de força de vontade, é uma questão de intencionalidade. Eu realmente estou na cadeira de observador ou eu estou só sendo uma plateia passiva, vendo tudo acontecer sem fazer nada, sem ter nenhum tipo de reação? É entender que a arte de usar a chave mestra é sim sobre negociar para poupar, proteger, recompensar e compensar. É isso daqui. Você vai olhar para cada situação que você está vivendo, pensando assim, qual que é o traço que está pagando a conta aqui? Qual é o traço que está pagando a conta para eu viver aqui essa situação? A Ariana colocou, eu tenho 32% de oral,
e convenci ele a gostar de academia fazendo amizade com um monte de gente lá. Daí eu treino, converso e o rígido oral fica feliz. Excelente. Então, ó, aqui, beleza, você vai pra academia, você vai fazer amizade com bastante gente lá. Então, aqui o oral, ele tá sendo cuidado. Então, eu tô cuidando do meu oral para ele não ficar na dor, enquanto eu treino o meu rígido. O rígido está sendo protegido. Por quê? Quando você treina e cuida do seu corpo, você garante que você vai ter recurso disponível. Você vai cuidar da tua imagem, vai se sentir melhor, vai se sentir mais bonita, etc e tal. Beleza. Depois vai ter um momento de você também proteger o oral, que é não só tá ali conversando, fazendo amizade, mas criando vínculo, que é sair para conversar sem nenhum objetivo, só falar amenidades e dar risada, um exemplo, tá? Então, é essa dinâmica aí que vocês têm que estar atentos, beleza? E no caso de traços distribuídos, né, muito lineares, foca no que tem mais ou negocia com os traços mais prejudicados. O foco sempre é assim. E aí eu vou mostrar aqui já na ferramenta de chave mestra. Vocês vão olhar primeiro para os traços que estão na dor. Então, naquela situação, eu tenho 2, 3 traços na dor. Eu primeiro preciso cuidar do traço que está na dor. Porque se eu não cuidar dele, ele está doente, ele vai ter um colapso, vai derrubar todo mundo. Então, primeiro eu preciso cuidar dos traços que estão na dor. Depois é que eu vou olhar os que estão no recurso para carregar a bateria deles, tá? Boa. Então, assim, vamos imaginar aqui uma situação em relação a ser visto, que é uma das coisas que eu vejo que vocês mais trazem como uma dor em comum, né? Tenho dificuldade para me expor, dificuldade para aparecer. A Edileuza trouxe aqui uma dúvida de uma dificuldade, depois eu vou falar disso, tá? Que é a dificuldade de se cuidar. Mas vamos pegar aqui a dificuldade de se expor. Antes de eu falar disso, a Fabíola perguntou: a diferença entre cuidar e recompensar. Cuidar é tirar o traço do ambiente desfavorável ou da situação que está colocando ele na dor. Então, quando eu estou cuidando, eu tenho que pensar assim: esse traço está doente, esse traço está na dor, com dificuldade. Então, eu tenho que cuidar dele, tirar ele daquela situação desfavorável, para que ele não fique ali extremamente exposto. Vanessa, mas o oral na academia tá ali meio na dor, porque não gosta muito de fazer exercício físico, porque ele gosta mais de conversar, etc e tal. Então, mas quando você tá conversando, distraindo ele, você tá tirando ele um pouco da dor. Entendeu? Então, o cuidar é nesse sentido. E o recompensar é você dar para o traço uma coisa que o traço gosta e funciona bem. Então, por exemplo, para o rígido, cuidar da aparência do corpo é uma recompensa. Tá? Fechou? Então, ó, vamos pegar aqui a questão da questão de ser visto, de se expor. E vamos pegar dois traços. Dois traços. O esquizoide e o rígido. Cada um desses dois traços pode estar na dor por razões diferentes, porque cada um funciona de um jeito. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem, sei lá, 30% de rígido e 25% de esquizoide. E os dois traços estão na dor, na situação de ter que fazer uma apresentação em público. Então, eu tenho que entender o que é essa dor primeiro, né? Qual é o ponto de dor do esquizoide, qual é o ponto de dor do rígido? Então, para o esquizoide, aparecer é ruim. Esse traço é ruim aparecer. Para ele, aparecer é desfavorável. Não é algo que ele é bom ou que ele goste de fazer. Então, aqui tem que entrar convencimento. Porque é desfavorável. Toda vez que um traço vai fazer alguma coisa em que ele não é bom, vocês vão pensar em convencer.
toda vez que um traço está na dor, porque está desgastado, ou está com medo, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, tipo, ele é bom naquilo, mas ele está na dor por alguma outra situação e não quer fazer aquilo, não é questão de convencimento, é questão de entendimento. Você precisa entender o que está faltando para aquele traço para ele entrar no recurso. Pegaram a diferença? Então, o traço é bom naquilo, mas não está fazendo, ele está na dor e ele está precisando de alguma coisa para ir para o recurso. O traço não é bom naquilo, ele não gosta, não é bom, não tem jeito. Então, você tem que convencer aquele traço a fazer aquilo. Como que você convence aquele traço? Gerando uma recompensa posterior e cuidando dele enquanto ele está executando aquele negócio que ele não gosta, tá? Beleza? Então, nesse sentido, para o esquizoide, quanto mais exposto ele fica, mais na dor ele entra. Para o rígido, não. O rígido gosta de ser admirado, de ser visto, de ser aplaudido, de ser bom pra caramba. Mas ele não tolera ele errar, ele ser uma decepção. E aí é o perfeccionismo. Ele tem que saber manjar muito bem aquilo que ele fala, o conhecimento, quanto a imagem. Tem que estar tudo belezinha. Então eu preciso dar isso para esse traço poder se expor e aparecer. E eu preciso saber que enquanto eu estou fazendo isso, meu esquizoide aqui, ele precisa ter algum negócio, alguma coisinha para ficar mais ou menos uma boa, dependendo do tempo de exposição ali. Então, beleza. Numa situação dessas, vamos imaginar que essa pessoa precisa gravar um vídeo, participar de um podcast, sei lá, coisa do gênero. Aí ela tem 30 rígido, 25 esquizoide. Ela vai fazer o quê nesse caso? Vou pôr um óculos. Vou pôr um óculos diferentão. Porque aí o esquizoide, ele sente um pouco ali uma barreira. Ou vou pôr um brinco que faça as pessoas olharem menos para mim e mais pro brinco. For uma mulher. Se for um homem, às vezes ele vai colocar um objeto em cima da mesa chamativo para desviar um pouco a conexão. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão gravar vídeo e tá manipulando ali algum objeto diferentão, que chama a atenção para aquele objeto enquanto ele fala, enquanto ele explica. Entendeu? Então é o quê? A arte de você se conhecer. A arte de você falar assim, tá, eu sei que eu vou ficar aqui gravando um conteúdo ou vídeo ou qualquer coisa, e eu o meu esquizoide não quer ficar ali a Beatriz captou, pegou o Elton com as cordinhas à mão. A Miriam colocou, eu uso cachecol e óculos. Então é entender que, beleza, para um traço é muito ruim, para o outro é muito bom. Então, eu preciso criar um ambiente mínimo que mesmo quando eu estou expondo esse traço a alguma coisa que é ruim para ele sabe que eu estou cuidando dele. E, posteriormente, eu faço o quê? Recompenso. Então, a gente vai fazer isso aqui, depois a gente vai chegar em casa, se fechar no quarto, vai ficar as 2 horas só no nosso universo, sem falar com ninguém, sem conversar com ninguém. Eu já vou deixar até tudo combinado com as pessoas que eu gosto, que moram comigo, enfim, que eu preciso chegar em casa e não falar nada. Por isso que o Elton fica descalço no palco. Vocês estão muito espertos. Exatamente. Tá? Então, beleza. Aqui é uma questão de inteligência. Eu preciso ser inteligente comigo. Eu preciso entender que eu não vou transformar uma limitação do meu traço numa muleta de coisas que eu não vou enfrentar e não vou fazer e não vou desenvolver em mim. Uma outra situação, vamos imaginar assim, um psicopata, né? Um psicopata não, o traço psicopata. Então, naquela semana você tá trabalhando. Um monte. Só que o oral tá sozinho. Trabalhando home, sozinho. O máximo que faz ali é umas reuniões e tudo rápida. Não tem espaço para explicar nada. Tudo rápido. O esquizoide,
o dia inteiro com barulho, com gente passando para lá e para cá, porque tá empregada, tá as crianças, tá esposa, tá uma loucura. Tá todo mundo lá trabalhando um monte. Ele não tem um espaço só dele para trabalhar. Tá todo mundo lá atrapalhando ele. Ele não tem o espaço dele para trabalhar lá. E o rígido não foi visto, né? Apareceu só a carinha ali na câmera, tudo muito rápido, ele não apresentou nada, não expôs nada, não tem um feedback, não tem nada. Só o psicopata que tá felizão lá. Por quê? Porque o psicopata tá vivendo aquela situação para ele, onde ele tá encontrando algumas vantagens para os objetivos que ele tem. Então, imagina 3 traços na dor. E a pessoa trabalhando assim aquela semana, sem negociar, sem olhar o que está acontecendo. Vai chegar no final da semana, o nível de dor desses traços vai gerar sentimentos e emoções ruins, porque foram ignorados. Aí aquela pessoa, ela não tá sofrendo por causa do trabalho. Ela tá sofrendo porque ela ignorou a conta emocional que os traços suprimidos ou extremamente desgastados cobram depois. Entende? Tem uma pergunta aqui, ó. Como não deixar os traços entrarem na dor quando está cuidando de uma pessoa doente? Aí você colocou aqui os 2 traços das pessoas. Então, primeiro de tudo, né? Você vai olhar para os seus traços, aí você tem esquizoide, oral, como pico e rígido, né? Então, você tá num lugar ali de oferecer. Então, o oral até gosta de cuidar, mas o esquizoide e o rígido não. Então, você vai encontrar formas de cuidar que você não tenha tanta interação, para dar um pouco de espaço ali para o rígido, e ao mesmo tempo que você possa se sentir bem, se sentir vista de um jeito bom. Então, tem muitos cuidadores que gravam vídeos. Eles não querem nem muitas vezes especificamente como que se diz? Usar esses vídeos para vender algum infoproduto. Às vezes eles gravam só para falar ali um pouco da rotina deles, dos aprendizados dele, mandar uma mensagem, criar uma página de autoconhecimento, enfim, é um jeito, entendeu? Então os traços vão entrar na dor se você só exigir deles, deixar eles suprimidos e não compensar ou recompensar depois. A compensação acontece muito na hora ali. O esquizoide tá de óculos bem extravagante e o rígido tá bonitão. Eu tô compensando o esquizoide pro rígido tá no palco. Agora, a recompensa vem depois. Beleza, aí agora o esquizoide vai o quê? Ficar 2 horas sem fazer nada. Então, é desse formato que vocês têm que trabalhar com os traços de vocês, tá? Eu percebo que eu ainda preciso definir ações mais personalizadas para os clientes. Como fazer isso melhor? Você tem que olhar especificamente o que aquele cliente gosta de fazer. E aí você vai encaixando o que ele gosta de fazer no traço. Entendeu? Então, por exemplo, o oral gosta de sensações, 5 sentidos. Aí você vai perguntar para aquela pessoa: quando que você acessa mais as suas emoções? Quando você vai num concerto, num teatro, né? Onde que você se sente mais mexido? Aí você encaixa aquelas ações mais específicas de acordo com o que o cliente gosta de fazer, que dá prazer, uma coisa que ele sente que recupera as baterias dele. E isso dá muito certo. Né, pensando aqui no ponto do atendimento, quando você pergunta para a pessoa o que ela gosta de fazer e você encaixa aquilo como sendo recurso de qual traço, a pessoa ela pega o repertório dela, não é você falando para ela só, ela pega o repertório dela. A Kátia falou, beber vinho e comer. Tem dias que tudo que você precisa é sentar no seu sofazinho,
pegar um queijo bem gostosinho, por exemplo, abrir ali um vinho, colocar um pouco numa taça e desfrutar. Tem dia que é isso que você precisa e tá tudo certo. Olha lá, Kátia, amo. Tá? Então, não ignorem a conta emocional dos traços, eles cobram depois. Eles cobram. Eu já vou ler mais um pouco aqui o de vocês. Então, na chave mestra, a gente tem 3 premissas, tá? Todo objetivo vai cobrar um traço. Todo objetivo que você estabelecer vai cobrar um traço. Então, sabendo disso, a pergunta que você vai fazer para cada objetivo que você estabelecer é: qual traço que está pagando a conta aqui? Sendo exigido demais ou suprimido? Qual o traço que está pagando a conta? A premissa 2. Traço ignorado cobra juros. Como que esses traços cobram juros? Procrastinação, sabotagem, irritabilidade, compulsão, cansaço, desânimo. Tudo isso é os juros do traço ignorado. Por quê? Porque ele precisa acionar esses comportamentos, esses danos, digamos assim, esse autodano, para ver se você para e presta atenção, ué. Porque no piloto automático não tá funcionando. Então, se ninguém toma conta, aí ele fica o quê? Infantilizado. Aí muitos de vocês reagem de maneira infantilizada a situações. Igual criança pequena. Ai, tô com preguiça de ir pra escola hoje. Tô com preguiça de ter que falar, de gravar vídeo, de fazer a prova. Ai, tô desanimada. Pode olhar que tem traço lá, ó. Bem esquecido. Bem esquecido. Premissa 3. Traços negociam muito melhor do que só ficar obedecendo. Quando você traz clareza, ó, eu sei que isso daqui vai deixar meu esquizoide na dor. Eu sei. Então, quando eu chegar em casa, é inegociável. Eu vou ficar 15 minutos no meu quarto, fechado, sem falar com ninguém. Ligando minha música, me encontrando, sei lá o que eu vou fazer que eu gosto, que é a minha caverna. O traço entrega, queridos. Ele dá um jeito de ficar numa boa. Sabe por quê? Porque você não está se abandonando. Você não está se rejeitando. Você não está manipulando do tipo, ah, então é assim, você fala que você vai fazer, chega na hora, fulano, ciclano, não sei quem te distrai e você não faz? Você não está passando da conta. Você está respeitando o limite. Você não está se traindo. A premissa 3 é: traços negociam melhor do que obedecem. Ou seja, se você só coloca o traço para falar, faz aí, pronto, é ruim. Agora, é ruim por quê? Porque eles não vão entregar tudo. Ou nem vão entregar nada. A Bernadette colocou aqui, ó. Quando trabalho exaustivamente, me dá crises de choro. Nesse caso, é apenas oral na dor e se cobram. Peraí. E se me cobram ignorando todo o meu empenho, isso piora, pois me sinto injustiçada. Então, Bernadette, aqui você tem mais de um traço na dor, né? O traço que se sente injustiçado pode ser o masoquista, pode ser o psicopata. Aí, se você está trabalhando exaustivamente, não é o trabalho, mas é a exaustão. Então, não está tendo nem proteção para o traço, nem cuidado com o traço. E aí, o choro é um mecanismo de defesa. É um jeito que o oral tem para aliviar o que ele está sentindo, não para resolver. Não é chora que passa. Isso aí é mãe que falava, né? Quando era criança.
Ah, chora que passa. Chorar alivia, mas não resolve. Vocês já colocaram aqui a primeira premissa, né? Então é assim, o sistema nervoso não é um soldado, faz aí e obedece. O sistema nervoso é uma mesa de negociação. Por isso, chave mestra. E quanto mais você tenta só ficar controlando os seus medos, desgastes e o que quer que seja, menos funciona. Então, quais as verdades que vocês precisam sempre ter em mente, tá? Não é mais força, é mais inteligência. Não é tenho que aguentar mais, tenho que me esforçar mais. Não, você precisa ser mais inteligente emocional com seus traços. Outra verdade, você não precisa vencer. Não, eu tenho que dar um jeito de fazer o esquizoide aparecer, o oral ir para academia, o psicopata falar de emoção, o masoquista pôr limite, falar não para todo mundo. Eu tenho que dar um jeito. Não. Você precisa liderar. E liderar é, seja um observador e direcione seus traços. Cuide dos seus traços, negocie com seus traços. Porque senão vai parecer que você está sempre em guerra com você mesmo. E não é sobre isso. Você não está em guerra com você. Mas às vezes está lá se comportando como se estivesse. Brigando com você o tempo todo. Lidere, não fique em guerra. Então, ó, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. O Eduardo vai compartilhar. Eu trouxe aqui a ferramenta chave mestra. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, ó. A ferramenta chave mestra. Eu não sei se essas são as cores atuais. Eu acho que essa cor aqui ela é da versão anterior, mas a ferramenta é igual, não mudou nada em relação a isso, tá? Então, qual é a parte mais importante da chave mestra que vocês precisam saber de cabeça? E depois eu vou passar um passo a passo para fazer a chave mestra de cabeça, tá? O fato em questão, o que você tem que colocar neste lugar? Qual é a situação? O que especificamente está difícil? No que isso impacta a sua vida hoje? Não misture ambientes, situações, lugares e lembranças num bololô só. Porque cada um é um. Em cada um traço diferente pode estar na dor. Então, sejam específicos. Façam chave mestra para cada situação. A Beatriz falou assim, em vez de obedecerem, como negocio com eles? É exatamente isso que a gente vai esmiuçar aqui agora, tá? Então qual é a situação? Estou com dificuldade de enxergar metas no trabalho. Isso aqui é uma situação. Estou tendo muitas brigas com meu marido. Isso daqui não é uma situação. É quando você tá tendo briga. Sobre o que você tá tendo briga. Estou brigando muito com o meu marido porque toda vez ele chega tarde em casa. Isso é uma situação. A Natália perguntou, no caso, faz a chave mestra e protocolo da aliança ou só a chave mestra? São técnicas e teorias diferentes. Uma não impede a outra, tá? Então, porque em uma você vai olhar traço, você vai olhar padrão de funcionamento. Na outra você vai olhar padrões de controle relacionados à dependência emocional. Então, eles podem se encontrar em algum momento, mas uma coisa não anula a outra, tá? Não precisa fazer as duas coisas se você não quiser, mas fazer as duas coisas também pode ser bom, beleza? Então, ali a Ana colocou, estou com dificuldade em voltar para a academia frequentemente. Isso aí é uma situação legal. Isso aqui é uma situação bem definida. Para quem perdeu as premissas, depois assiste o replay, ou se der tempo eu ainda repito, tá? Só vou focar aqui mais em explicar a chave mestra, tá? Então tenham clareza da situação, sejam específicos. Não fiquem abordando situações grávidas. Ah, tô brigando muito com meu marido. Isso aqui tá grávido. Brigando quando e por quê? Por que tipo de coisa? Ah, mas eu tô brigando com várias coisas com meu marido. Como é que eu faço? Você vai fazer situação por situação, né? Para quem é da Aliança Divergente, como diz a Jaqueline Torres, a Jaqueline Boesso, como que é? Fatiar o boi em bifes.
situação por situação, você vai resolver uma de cada vez. Estou sem conseguir gravar para o Instagram, perfeito. Estou com dificuldade de iniciar o atendimento como analista corporal. Estou com dificuldade de vender análise. Isso aí, ó, tá bem específico, tá? Boa. Aí vem o passo número 2. O que vocês precisam preencher aqui agora? Dor e recurso. Então, vocês têm que colocar como cada traço está naquela situação. Então, geralmente, o esquizoide, na dor, naquela situação, ele vai se sentir inadequado, um erro, estranho. Então, vamos pegar a situação. Estou com dificuldade de ir para academia. Tá, como é que o esquizoide tá? Ah, toda vez que penso em ir para academia, parece que eu tô incomodando, eu tenho vergonha de pedir pro professor me ajudar, parece que eu vou fazer... meu corpo é feio, é esquisito, eu tenho que ficar usando aquelas roupas curtas, não gosto, assim vai. Tudo isso aqui, ó, é o esquizoide na dor. Ou não, ou ele pode estar no recurso. Ah, eu penso em ir para academia aqui, quando eu penso, eu fico imaginando, enquanto eu tô na academia ali, eu tô fazendo o aparelho, eu tô criando um negócio aqui na minha cabeça, né? Tô de boa, não me sinto nada disso aqui não. Então, o traço ou está na dor ou está no recurso. Ele não pode estar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ah, mas às vezes eu me sinto um pouco estranho. Tá, mas você se sente mais estranho ou você está utilizando mais a sua imaginação? Não, eu estou utilizando mais a minha imaginação. Então tá no recurso. O oral. Dor do traço. Vazio, um peso confuso. O recurso ou ponto forte é o sentimento. Então, vamos pegar a situação de gravar vídeo. Faz de conta que a dificuldade é essa, gravar vídeo para internet. Aí, o oral fala assim: ah, não sei, eu gravo, não vejo ninguém vendo, ninguém assistindo, não interajo com ninguém, parece que eu tô falando sozinha, não tem uma pessoa ali para eu olhar no olho. Ah, tô na dor, eu fico confuso, não me conecto, isso aí. Mas o oral pode estar no recurso. E aí ele olha para aquela situação de gravar e fala assim: ah, eu gosto pra caramba. Quando eu tô gravando ali, eu fico me conectando com o tipo de pessoa que eu quero que me escute, sabe? Parece que eu tô vendo a pessoa ali na minha frente. Pode estar no recurso. O psicopata, né? Na dor, ele se sente o quê? Um brinquedo, uma pessoa má, descartável. E o ponto forte dele é o quê? Poder. Então, vamos imaginar uma situação de ter que fazer uma apresentação de uma venda de análise corporal. Vai fazer uma reunião para vender análise corporal. Como que fala? Reunião de diagnóstico, de apresentação, enfim. Aí a pessoa fala assim: ah, eu não gosto eu fico com dificuldade de vender porque eu tenho receio de dar a resposta que a pessoa precisa ali, nessa reunião de diagnóstico, ela capturar o que ela precisa e ir embora e não me pagar nada. Então eu prefiro nem vender. Na dor. Ou no recurso. Ah, não, eu me sinto bem pra caramba, porque quando eu tô falando ali, eu vou ver no olho da pessoa e vai brilhando, e eu vou conduzindo, e aí quando menos vê, eu nem terminei de falar, a pessoa já quer fechar. Tá no recurso. A pessoa se vê sendo um bom condutor e não tendo dificuldade para conduzir, articular, negociar. Tem gente que aqui pode colocar assim: ah, eu tenho dificuldade para falar o valor. Na hora que eu vou falar o preço da análise, eu não consigo. Eu acho que a pessoa não vai pagar, não sei o quê, porque ela não vai. Ela vai achar que não vale tudo aquilo. Vamos pegar o masoquista. A dor do masoquista é se sentir responsável demais, culpado, preso, diminuído. Então, vamos pegar, por exemplo, uma situação que ele tem um chefe que está ali no trabalho sempre cobrando dele coisas. Então, ele está com dificuldade para atender prazos, um exemplo. Aí, ele pode estar se sentindo na dor.
Ah, porque tudo sou eu tenho que resolver várias coisas, eu não quero furar nada, eu não consigo trazer prioridade, eu não dou uma visibilidade real para o meu chefe das coisas que tá acontecendo, porque eu não quero que ele se decepcione comigo. Tá na dor. Ou ele pode entender a força ali dele no recurso. Não, ó, o meu masoquista, eu tenho planilha, eu tenho meu Kanban, eu tenho uma série de coisas ali, tá tudo bem organizado. E eu quando sento para fazer, eu fico ali fazendo e fico concentrado e eu consigo entregar super bem. Não é o meu masoquista, não. Tá no recurso. O rígido, a dor, se sentir dividido, insuficiente ou substituível. E o ponto forte é a velocidade. Então, vamos imaginar aqui um rígido travado na hora de aparecer no Instagram para vender análise, né? Então, ele fica ali se comparando. Ele vai, eu fico, nossa, na hora que eu penso em gravar vídeo, eu só me comparo. Eu acho que tem muito analista melhor que eu, tem muito coach, muito terapeuta, tem muito. Como que fala a palavra? Tem muito influencer, sei lá, o X aqui melhor que eu. Então, eu acho que o meu vídeo não vai ficar bom. Ou ele pode estar no recurso, usando a velocidade. Não, eu gravo rapidinho. Eu gravo 1 ou 2, e aí eu já coloco e tá tudo de boa. Aí vem a parte do termômetro. Então, nessa parte aqui do termômetro, né, onde você vai descobrir se você tá na zona de dor ou no recurso, então, o que você tem que contar, né? Os percentuais dos traços que você foi colocando, né? Cada um dos seus traços no seu gráfico, e você vai somar somente os que estão no recurso. Então, às vezes, numa situação, eu tenho lá só 35% de mim, ó, no recurso. Então, significa o quê? Que eu tô na zona de sofrimento, eu tô sofrendo pra caramba. Ou, às vezes, você pode estar numa situação de zona de esforço. Tem 80% de você que tá indo super bem. Mas, esses 20% aqui, eles fazem com que você tenha que fazer com certa dificuldade, mas faz. E às vezes você olha para aquilo e fala assim, tá, como que eu posso melhorar esses 20% aqui para eu poder fazer com mais facilidade? Essa parte de somar, Beatriz, você vai somar o quê? Você colocou seus traços aqui, ó. Os tantos por cento de cada traço que você tem, certo? Aí você veio marcando para cada um dos traços se eles estão na dor ou se eles estão no recurso, naquela situação que você está analisando. Então você vai somar os percentuais dos traços que estão no recurso. Você vai somar os percentuais dos traços que estão no recurso. Aí você vai marcar aqui, nessa soma, onde eles estão. Se eles estão de 0 a 20, de 20 a 35, de 35 a 50 e assim sucessivamente. Isso tem na plataforma, tá? Essa planilha tá lá na plataforma, beleza? Boa. Aí, beleza. Fizemos essa parte, o que vai? Aí, gente, não consigo colocar agora para vocês aqui no chat, tá? Depois olhem na plataforma, escrevam lá no busca, vai lá na lupinha, na plataforma e coloca assim, chave mestra. Vocês vão achar lá, tá bom? Boa. Depois disso, opa, tá repetido aqui. Depois disso vem o quê? A parte de virada de chave do traço, tá? Então, na parte de virada de chave do traço, qual que é o mecanismo que vocês têm que ter ali consciência? Se tem traço que está na dor e precisa ir para o recurso, ou traço que já está no recurso e eu preciso manter. Então, você vai fazer uma folhinha dessa para cada um dos traços. Beleza? Então, vou imaginar que quando eu fiz lá a primeira folha, eu percebi que o meu esquizoide está na dor. Então, eu vou para que parte? A parte de resolver a necessidade do traço. Então, o que é que está faltando para esse traço? Ele está numa zona desfavorável? Ele está sendo exigido em alguma coisa que ele não é bom? O que ele precisa que faz bem para ele? Então, considerem a necessidade e a capacidade do traço.
A necessidade é o que esse traço precisa para poder existir. E a capacidade é o quanto que ele consegue fazer aquilo que ele está sendo exigido. Tá? Beleza? E quando a gente fala de manter esse traço no recurso, aqui tem muito a ver com recuperar o traço, fazer com que esse traço se sinta bem disposto. Então, um rígido na academia, ele se sente bem, ele se sente disposto, para ele é bom. Ele tá indo para academia, ele tá no recurso. Mas como você pode melhorar isso? Às vezes cara, eu vou utilizar aqui um tênis mais confortável ou com uma aderência melhor. Um exemplo. Eu vou frequentar uma academia que tenha um personal de maior qualidade ali. Tá? Então, isso é fazer o traço se sentir bem disposto, porque ele sente que você está valorizando aquilo que para ele faz bem. Ou recuperar. Nossa, uma pessoa passou o dia inteiro gastando o rígido dela ali, gravando conteúdo, entregando uma aula, participando de um podcast, ou num palco, ou fazendo apresentações, ou em reuniões, o que quer que seja. Gastou o rígido dela pra caramba. Então, às vezes, o que ela precisa é chegar em casa, olhar para esse rígido e cuidar dele. Então, em casa, o que traz para o rígido essa sensação dele se sentir escolhido e ser a melhor opção? Muitas vezes é chegar em casa e se priorizar. Em vez de sair correndo e resolvendo um monte de tarefa, é fazer uma coisa que você gosta para você. Entendeu? Boa? Aí, aqui na parte de dicas, anotações e observações, né? Então, aqui essa chave mestra, ela tá explicada para atendimento, mas eu trouxe ela nesse formato, desse jeitinho, porque do mesmo jeito que você vai aplicar para outra pessoa, você aplica para você. Então, é assim, as ações precisam trazer clareza do porquê. Então, por que que eu vou chegar em casa, em vez de sair fazendo um monte de tarefa, primeiro eu vou dar atenção para mim? Porque meu rígido precisa se recuperar. Precisa estar claro. Você precisa saber bem isso e precisa explicar para o seu cliente bem isso. Então, isso envolve entender a situação e o contexto da situação, a necessidade e a realidade daquela pessoa para ela receber uma ação plausível. Então, vamos imaginar assim, para o meu rígido se sentir bem mesmo, bem pra caramba, eu teria que ir, por exemplo, num barbeiro ou num salão de cabeleireiro ou num lugar que fica muito longe. Então, como fica muito longe, eu tô cansado pra caramba, então não tenho o que fazer. Não é plausível, né? Então, eu preciso trazer realidade, eu preciso trazer uma coisa que está de fácil alcance, senão eu torno inviável para mim mesmo cuidar de mim. Fico inventando moda, como se diz. Entendeu? Boa. Deixa eu ver aqui. Uma dúvida. O traço pode estar uma parte do percentual no recurso e outra na dor? Tipo, 30% de oral, pico, se sente confortável em estar com pessoas, mas não em ir para academia malhar? Então, aí aqui o que dói mais pro traço? É ter que ir para academia malhar ou no caso, ele prefere estar com pessoas. Então, em relação à situação de academia. Então, provavelmente esse traço está na dor, não está no recurso. Tá? Deixa eu ver. Tá, beleza. E aí, especificar a ação. Então, qual é a ação? Detalhe. Vou 3 vezes por semana na academia para cuidar mais do meu rígido. Quando ela vai ser realizada, com qual periodicidade, com que pessoas e como você vai se programar para isso. Se vocês não trouxerem clareza para a ação, ela morre dentro da gaveta, escrita nessa chave mestra, e ninguém vai fazer nada. Então, isso aqui é o quê? Um plano. Isso aqui é um plano.
tá? Pode descompartilhar a minha tela, por favor, Eduardo. Volta aqui para mim. Beleza? Então tá. Vanessa, nossa, não tô com a ferramenta na mão, mas estou vivendo aqui uma situação, preciso pensar como é que eu negocio rápido com os meus traços. Então, bora para chave mestra, speedrun, né? O que você tem que ter em mente? Então, qual é a situação que tá difícil? Isso não muda, tá? Você vai fazer uma chave mestra de cabeça, você tem que parar e respirar e falar assim, tá, o que tá difícil para mim agora, nesse momento? Um exemplo, tá? Vamos imaginar que você vai gravar um vídeo. Aí você tá lá, né? Ruminando, não sai do lugar, grava, desgrava, apaga, dá uma preguiça, aquela loucura. Então você para, pensa e fala assim, tá, o que tá difícil para mim aqui agora nessa situação? Beleza, tá difícil não tô conseguindo acertar, tô com medo de falar errado, tô achando isso, tô achando aquilo, tô achando o outro. Aí você vai anotar, tá? Esse pensamento ou esse sentimento tá mais relacionado a qual traço? Ah, tá relacionado mais ao rígido, tá relacionado mais ao esquizoide, e assim vai. Você vai pegar o traço daquele pensamento. Beleza? Ah, Vanessa, mas eu não tenho que fazer dos 5 traços? Então, a gente tá fazendo speedrun. A gente tá pegando ali na veia, vamos pegar qual é o que tá dando ruim, vamos resolver esse primeiro. Beleza. Aí, você vai perceber o seguinte, tá, esse traço aqui, ele tá sendo o quê? Desgastado, exigido demais, ou ele tá sendo suprimido? Gravar vídeo para esse traço é um ambiente bom ou um ambiente ruim para ele? Ele tá usando recurso ou se protegendo da dor? Aí, digamos que eu pensei assim, ai, nossa, é que eu não sei, acho que não fica bom, eu vejo as outras pessoas fazendo, parece que o delas é melhor. Pá, comparação, já sei que é rígido. Tá, pro rígido, gravar vídeo é fácil ou difícil? No sentido de, fácil ou difícil não, desculpa. É favorável ou desfavorável? No sentido, no que ele é bom para fazer. Ele é bom para aparecer. Ele gosta de se sentir admirado, aplaudido. Então, beleza, para ele é bom. Então, tem alguma coisa que tá faltando pro meu rígido. Aí eu olho e confiro. Então, tá bom. Ele tá usando o recurso, ou ele está sendo exigido demais, o recurso acabou e eu preciso dar uma recuperada do negócio. Aí você vai pensar, nossa, ontem eu trabalhei até tarde, nossa, acordei cedo, já fiz um monte de coisa. A verdade é que eu tô cansada. Tô aqui, não aguento mais exigir de mim. Agora tem que fazer o certo. Então, peraí, vou dar uma pausa pro meu rígido. Vou dar uma pausa. Vou deixar para gravar isso amanhã, no primeiro horário e tal. E agora eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer uma coisa que não vai mais exigir mais do rígido nesse momento. Vou deixar o rígido recarregar aqui a bateriazinha dele. Ou, muitas vezes, você vai olhar para a mesma situação e seu rígido vai estar de boa. Você não vai ter tido tanto trabalho, não vai estar tão cansado assim. Mas... ai, não sei, eu acho que esse ângulo não tá bom, minha maquiagem, tem alguma coisa na minha imagem que eu não tô gostando e não tá deixando eu gravar o que eu gostaria. Aí você começa a fazer o quê? Negociação com o rígido. Então tá, beleza, vamos combinar assim? Qual é o objetivo de agora? É ficar perfeito ou é sair o vídeo? Ah, é sair o vídeo. Então, não tá perfeito. Saiba disso e agora não é o momento. O vídeo tá bom o suficiente. E se você gravar esse vídeo e deixar que seja bom o suficiente, rígido, depois a gente vai celebrar. A gente vai comemorar. Eu vou gravar e a gente vai recompensar o seu esforço de ter que fazer uma coisa que você acha que você não está fazendo bem, mesmo você sendo bom nisso. No sentido de ter o recurso para isso. Então, eu gravo, eu aceito bom o suficiente, depois eu faço uma coisa que o rígido gosta. Ai, vou imaginar que vou no cabeleireiro, vou comprar alguma coisa que eu faça me sentir mais bonita, vou comprar um brinco novo, enfim, alguma coisa que o seu rígido se sente bem, recarrega a bateria dele. Então, eu estou usando um traço aqui. E isso a gente consegue fazer de cabeça. Tá? Aí
eu preciso saber minimamente o que todos os traços precisam para se sentir bem. Minimamente. Isso eu tenho que saber. Então, por exemplo, o esquizoide vai gostar de um lugar mais isolado, mais fechado, com mais silêncio, com mais o espaço dele, de ter mais autonomia. Porque é assim que ele funciona. O oral, por exemplo, já vai preferir o quê? Afeto, conexão, presença. Então, nessa mesma situação de gravar vídeo, às vezes é assim: ai, nossa, eu acho que eu vou chamar uma amiga, ou meu marido, ou minha esposa, enquanto eu gravo vídeo, para me assistir aqui um pouquinho. Para ficar atrás da câmera, para eu ter a sensação de estar conversando com alguém enquanto eu estou gravando. Pode rolar. O psicopata quer também autonomia, poder de influência, relevância. É importante para esse traço. E aí, se você não olhar se ele está tendo isso ou não, se ele está sendo ouvido, se ele está sendo considerado, ele também entra na dor. O masoquista, ele precisa se sentir menos julgado, menos criticado. O masoquista, ele precisa saber que ele está fazendo certo, então ele precisa fazer um pouco mais devagar, ter um pouco mais de tempo para revisar. E o masoquista também precisa descansar. Ele não é só ficar executando que nem louco. É claro, o descanso do masoquista é mais ativo, né? Então, ele descansa o quê? A cabeça. Então, ele vai organizar uma coisa, mexer num armário, não sei o que lá, porque ele tá esvaziando a cabeça dele. O rígido precisa do quê? Reconhecimento, conquista, admiração. E aí você tá sempre se criticando. Tá sempre botando defeito, tá sempre achando uma falha. Você tá matando seu rígido. Matando o rígido. Quando você é o seu pior autocrítico. Tá? Então preciso fazer uma apresentação. Meu esquizoide não quer saber de nada. Então, às vezes, o acordo prático que você vai fazer tá bom, você faz a apresentação agora, você entrega agora, você aparece agora, e depois a gente vai para casa um pouco mais cedo e você descansa fazendo uma coisa que você gosta na sua caverninha por 2 horas. Pronto. Ó, mexeu a chavinha. Mexeu a chavinha. Para os aliados, a gente vai dizer, mudou a teia. Mexeu a chavinha. Os aliados deram risada, já sabe. Uma mãe precisa dar limite pro filho. Só que ela é oral. Aí toda vez que ela vai dar limite, a criança chora, ela tem vontade de chorar junto, aí ela fica naquele impasse. E a criança vai ficando lá, cada vez mais birrenta, irritadiça, sem educação. E a mãe sabe que precisa colocar limite. Então ela vai fazer um acordo de, beleza, agora eu vou dizer não, vou ser dura, eu vou colocar limite, mas depois eu vou gerar o quê? Um momento de conexão. Aí ela consegue colocar limite. Ela não vai deixar lá a criança pintar e bordar sem limite, como se diz? Sem arranjo. Então, gente, não vamos transformar isso num bicho de 7 cabeças, não. Não tô com a ferramenta na mão, faço traço por traço de cabeça. Aí eu tenho que ter na minha mente essa sequência. O que tá difícil? Esse traço está sendo exigido demais? Ou ele está sendo suprimido demais? Ele está usando recurso, não está usando recurso, está se protegendo? E aí o que ele precisa para ficar bem? Obrigada, Mariana. O que ele precisa para ficar bem? Tá? Então, bora finalizar aqui para a gente não ultrapassar aqui mais do nosso tempo. Então, fechamento e reflexões importantes para o nosso encontro de hoje. Sei que vocês queriam muito que a gente falasse sobre a chave mestra e eu quis trazer de um jeito muito simples, sem complexidade. Por quê? Porque com o tempo vocês vão perceber que vocês se tornam bons negociadores por observações pessoais. Vocês vão entendendo, quando eu faço isso, respeito o meu traço nisso e cumpro esse acordo, eu tenho uma resposta mental mais favorável, eu tenho um nível de energia maior, eu tenho um resultado melhor. Eu faço coisas com esforço algumas vezes e depois elas vão se tornando fáceis.
Mas esse movimento de sair da zona de doença, da zona de sofrimento, da zona de conflito, né, que é onde está a maior dor, para ir para a zona de esforço, para ir para a zona de facilidade, ele vai vindo com a sua habilidade de se observar e de gerar negociação e acordos de você com você mesmo. E respeitar esses acordos, não pode furar. Porque senão o traço está constantemente sendo feito de besta. Tá? Então, boa. Aí, a maioria das pessoas passa a vida só tentando mudar quem ela é. Tem lá o masoquista que é bom em planejar, em fazer as coisas com calma, em ter resiliência, muitas vezes sendo criticado e julgado por todo mundo como lerdo e tentando fazer tudo rápido. Mas aí ele sempre trava. Aí, o que acontece? Ele não faz. Então a vida que você quer construir para você, com os resultados que você busca, ela precisa ser sustentada com maturidade. E essa maturidade envolve saber que não é sempre em todas as situações, na verdade, raramente, todos os seus traços estarão felizes ao mesmo tempo. Eles não estarão. E a chave mestra, aprender a negociar com os traços, não é eliminar desconforto. Você tem coisas que você vai fazer e vai estar desconfortável. O rígido, quando está tentando ser perfeito e ele não é, principalmente quando ele está no começo, nunca vai sentir gostosinho de gravar vídeo, não. Não cria essa ilusão. Ah, então eu vou fazer a chave mestra, porque daí eu vou estar felizão gravando vídeo. Não, não vai estar. Você vai estar com um acordo na mesa para fazer acontecer. Tá? Então, a chave mestra, ela serve especificamente para impedir que você se abandone enquanto você atravessa os seus desafios. A chave mestra serve para isso, para impedir que você se abandone enquanto você atravessa os seus desafios. Porque os traços que você não está escutando hoje vão ser os mesmos que vão sabotar vocês amanhã. Os traços que você ignora, não liga, atropela, são os mesmos que vão sabotar os seus planos de amanhã. A vida não vai mudar no sentido de, então tá bom, já que ele não sabe negociar com os traços, então vamos dar uma vida mais facinha aqui para ele. Não, não vai mudar. E aí eu vou fazer um outro gancho da aliança. E vocês sabem que o problema fica maior, né? Até você ir lá e quebrar. Então tá, quando que eu vou olhar para mim e usar o que eu sei a meu favor para tirar minha mente de um estado reativo de dor e colocá-la no estado de negociação e liderança em relação ao que eu preciso para me sentir bem. Porque ficar arrastando seus traços pela força ou usando eles como muleta só vai afastar vocês dos seus objetivos. Mas quando vocês conseguem fazer isso, aí sim, finalmente, vocês conseguem convencê-los a caminhar com vocês. Certo? Boa, gostaram da aula? Boa, tô vendo aqui alguns comentários bem legais. E aí eu quero propor para vocês, aproveita esse momento aqui para tirar fotos e tudo mais, que é muito gostoso, vocês me marcam, eu reposto também, né? Coloquem aí alguma frase que chamou a atenção de vocês durante essa aula. E quero deixar uma tarefinha. Então, vocês vão aplicar essa semana a chave mestra numa situação real. Coloquem aí no lembrete de vocês, alarme de celular, post-it, folha grudada na parede, tudo serve. Vocês vão aplicar a chave mestra em uma situação atual. Alguma coisa que vocês estejam enfrentando com dificuldade, vão olhar para qual é o traço que está pagando a conta, do que ele está precisando, como que você vai compensar ele pelo esforço, pela exigência ou recompensar ele pela entrega. Aí vocês vão começar a ver resultado. A Valmira colocou, eu já fiz algumas agora. Adorei essa aula, Vanessa, você é maravilhosa, que aula incrível, adorei, precisava dessa aula. Estou cheia de situações, amei, boa aula.
Boa demais. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Então, ó, temos aí a pesquisa de satisfação para que vocês preencham e eu leia para a gente preparar temas para a próxima entrega no mês que vem. Parabéns a quem colocou no chat aqui que passou na prova. É isso aí. Não se prendam somente a ter o certificado na mão para atender. A partir do momento que vocês têm a comprovação de que vocês passaram na prova, vocês já são certificados, então atuem. E principalmente, não criem argumentos para dificuldades aleatórias na vida de vocês. Ah, o suporte não está me respondendo. Ah, porque não sei o que lá. E aí, não criem esses cenários externos para que vocês deixem de usar esse conhecimento que vocês têm e que salva vidas. Lembrem-se sempre disso. Vocês sabem muito mais do que as pessoas que estão sofrendo sem saber o que vocês sabem. Então, não escondam esse ouro com vocês, né? Trabalhem, atuem, vendam análises, agreguem isso ao que vocês já fazem no dia a dia e sejam sempre analistas e protagonistas na vida de vocês, certo? Fico por aqui, ó. Um beijo para vocês, um bom restinho de mês. Nos vemos daqui a um mês. Até. Tchau, tchau.